Boa noite a todos e todas que estão nos assistindo. Essa é mais uma live do IDAF. Hoje nós vamos dialogar sobre o tema a importância da saúde vegetal para a agricultura. Quero dar boas-vindas a todos que estão nos assistindo e aos nossos convidados especiais dessa noite. O professor William Bucker Moraes, que é engenheiro agrônomo, doutor em fitopatologia, professor coordenador adjunto do Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal da UFES, José Roberto Macedo Fontes, que é engenheiro agrônomo, doutor em fitotecnia, diretor executivo da Abrapex, e Daniel Pombo de Abreu, que é engenheiro agrônomo, pós-graduado em licenciamento ambiental e gerenciamento de projetos, e é o gerente de defesa sanitária e inspeção vegetal do IDAF. Eu sou Andressa Lemos Fernandes, sou bióloga, mestre em educação, sou facilitadora da Rede Capixaba e da Rede Brasileira de Educação Ambiental e gerente de educação sanitária e ambiental do IDAF. Então, nós vamos começar nosso diálogo conhecendo um pouco mais sobre os nossos convidados. Então, nós vamos ter nesse primeiro bloco, vamos conhecer um pouquinho do perfil profissional, né, dos nossos convidados, mas antes eu queria passar para vocês como que vai funcionar essa live. Nós vamos ter 4 blocos. No primeiro, como eu disse, a gente vai falar um pouquinho da trajetória profissional de cada um dos convidados. No segundo bloco, nós vamos dialogar especificamente sobre o tema. Cada um vai fazer sua abordagem dentro da perspectiva da sua área de atuação. No terceiro bloco, nós estaremos abertos a perguntas no nosso chat. E, por último, as considerações finais. Nós temos aí o chat aberto para participação de quem está nos assistindo. Então, convido a todos a colocarem o nome, o local de onde nos assiste, e fiquem à vontade para fazer comentários, perguntas sobre o tema. A gente só pede que vocês não coloquem questões que não sejam relativas ao assunto dessa live. Então, vamos começar. Vamos começar com o Daniel. Daniel, boa noite. Fala um pouquinho aí da sua trajetória profissional. Conta um pouco de você para nós. Boa noite a todos que estão em casa nos assistindo, Andressa, e aos amigos, professor William, doutor Zé Roberto. Eu iniciei minha vida profissional como engenheiro civil. Eu cursei primeiro engenharia civil lá no Rio de Janeiro, na UFRJ, e trabalhei alguns anos na área, né, de construção civil. Um pouquinho mais tarde, aos 29 anos, eu resolvi mudar de profissão. Eu não estava me realizando naquela profissão e decidi mudar para agronomia. Então, eu comecei a cursar agronomia na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e me formei em engenheiro agrônomo em 2010, exatamente, que foi quando houve o concurso público do IDAF. E aí eu fui aprovado nesse concurso e estou no IDAF desde então. Dentro do IDAF, eu tive muitas boas oportunidades, porque eu trabalhei em vários setores diferentes. Eu já trabalhei com crédito fundiário, eu já estive nessa mesma gerência uma outra vez. Eu já estive, né, trabalhei como diretor-presidente no ano de 2014 e eu tive uma passagem pela Prefeitura de Vitória em 2013 como subsecretário de Gestão Estratégica. E no ano passado, no início do ano passado, 2019, eu recebi esse convite para trabalhar na gerência de defesa vegetal, que é uma área mais específica do engenheiro agrônomo, né? É uma área bastante técnica, mais específica do engenheiro agrônomo. E de lá para cá, eu tenho me dedicado exclusivamente a isso, o que tem sido muito gratificante para mim, porque é um aprendizado bem grande. Eu tenho contado aí com os colegas que já são
mais experientes que eu, aproveitar, só mencionar a Sandra Helena, que ela é engenheira agrônoma, fitopatologista da Superintendência Federal de Agricultura, do MAPA, do Ministério da Agricultura. Ela deve estar nos assistindo. Ela é uma pessoa que é uma grande professora, é uma grande parceira do IDAF no nosso trabalho. E acho que temos conseguido resultados bem legais na área de defesa. Temos alguns planos que ainda são um pouquinho surpresa, mas temos alguns planos de desenvolvimento bem forte de investimento nessa área de defesa vegetal, principalmente na área laboratorial, que vão ajudar muito a gente no trabalho de proteção às nossas lavouras, que é o que a gente vai conversar hoje à noite. Então é isso. É mais ou menos um resumo da minha trajetória profissional. A gente sempre esquece de ligar o fone. Muito obrigado, Daniel. Professor William, conta um pouquinho da sua trajetória profissional. O fone está desligado, professor. Opa, agora deu certo aqui. Agora sim. A inclusão digital está funcionando. Então, boa noite a todos, né? Sou aí da Andressa e do Daniel. Uma satisfação estar com todos aqui, todos vocês, doutor José Roberto, e a gente poder estar, né, falando um pouco para a sociedade aí, a respeito da sanidade vegetal. Esse ano é um ano onde a ONU estabeleceu como o ano da sanidade vegetal, né? E a gente passar isso para a comunidade de uma forma simples e objetiva, acho que é muito importante. Boa noite a todos que estão nos ouvindo, né? Que estão aí conosco nesse momento. Meu nome, eu trabalhei, eu sou filho de produtor rural. Meu pai trabalha com café e pecuária. E aí, assim, desde logo cedo já tive essa aptidão para o campo, né, para estar trabalhando nessa linha de trabalho. Minha mãe é professora, sempre tive vontade de ser professor universitário desde pequeno. E me formei em técnico agrícola na antiga EAFA, na Escola Agrotécnica de Alegre. Em 2002, em 2007 formei como engenheiro agrônomo na UFES aqui, em Alegre. Fiz meu mestrado aqui no programa de produção vegetal, na área de fitopatologia, sob orientação do professor Valdir Sintra, né? Tanto a graduação quanto o mestrado, a gente já trabalhava na área de fitopatologia, tendo essa preocupação aí da sanidade de plantas, da saúde vegetal, né? E em 2013 defendi meu doutorado na Unesp de Botucatu, em proteção de plantas na área de fitopatologia, sob orientação do professor Edson Furtado. Então, assim, foi desde o início, né, da minha trajetória, eu sempre estava atuando dentro dessa área, com relação à questão da fitossanidade, da fitopatologia. A gente eu tinha uma empresa em São Paulo, né, junto com sócios, na área onde a gente atuava com a parte de consultoria, visando justamente a proteção de plantas, laudos de eficácia para o mapa de produtos de defensivos, sempre objetivando a gente conseguir ter o máximo de produção com o mínimo de dano ambiental, né, e também minimizar aí a ocorrência do dano de pragas e doenças. Hoje eu sou professor aqui do campus desde 2014, então eu estou como professor na cadeira de fitopatologia, né? Hoje nós somos aqui no campus 3 professores de fitopatologia. Então eu, professor André Xavier, que trabalha na parte de fitopatologia molecular e controle biológico, e o professor Fábio, que trabalha com a parte de nematologia. Eu trabalho na área de epidemiologia e manejo, então nossa ideia é tentar enxergar como funciona o comportamento da doença no tempo, no espaço, e como que isso pode ser feito o momento ideal para a gente ter uma tomada de decisão
para fazer o controle, fazer o manejo, de modo nós termos aí o menor prejuízo, né, e o menor dano, e lógico, também tendo aí o maior retorno ao produtor. Então, as nossas pesquisas, elas estão direcionadas basicamente nisso, redução de dano, né, que seria o aumento da produção, o aumento da produtividade, e a redução de perda que está relacionado com a parte financeira. Então, a nossa preocupação é tentar trazer aí para o produtor rural o máximo possível de ganho, com o mínimo de impacto no ambiente e, assim, ter uma saúde vegetal, né, muito bem equilibrada e muito bem feita, visando aí o acordo com que a ONU está direcionando esse ano como o ano da sanidade vegetal. Obrigada, professor William. Vamos, então, conhecer um pouco agora sobre a trajetória do professor José Roberto. Tudo bem? Boa noite a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer, né, o convite da Gerência de Educação Sanitária e Ambiental do IDAF, cumprimentar a nossa mediadora, Andressa Lemos, cumprimentar também os nossos debatedores aí, parceiros, o William Moraes, professor William Moraes e o Daniel Abreu, do IDAF. O professor colocou um assunto interessante, né, que a gente aqui também, até mesmo pela minha atuação no momento eu estou como diretor executivo da Associação Brasileira de Produtores e Exportadores de Mamão, e a gente está nessa solidariedade aí às ações, né, das organizações nacionais das Nações Unidas, né, com a FAO, que declarou 2020 como Ano Internacional para a Saúde Vegetal. É um objetivo bem nobre, né, de conscientização mundial sobre como proteger a sanidade das plantas, ajudando a erradicar a fome, reduzir pobreza, né, a questão do meio ambiente. Então, isso está sendo uma coisa bem trabalhada no nosso meio, e até mesmo porque, né, para vocês entenderem um pouco mais, eu sou engenheiro agrônomo, eu sou formado pela Universidade Federal de Viçosa, me formei em agronomia em 1992, e aí, como eu sou natural de Viçosa também, acabei ficando na universidade, né, onde eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado em fitotecnia. Quando eu estava terminando o doutorado em 99, surgiu a oportunidade de um trabalho aqui no norte do Espírito Santo, em Linhares propriamente, com exportação de frutas, exportação de mamão. Foi onde eu vim para Linhares, nesse ano, e desde esse início da minha trajetória profissional, eu estou sempre abrangendo um pouco a área de atuação, não só na área de segurança alimentar, bem como nas diversas outras ações, né, também de segurança dos alimentos, e principalmente alimentos de origem vegetal, seja contra contaminantes aí físicos, biológicos e químicos. E uma das coisas que mais tem nos demandado ação é justamente onde eu foquei um pouco mais, nesse trabalho de certificações em boas práticas agrícolas. Então, desde o início, vindo aqui para o norte do Espírito Santo, porque quando a gente fala em alimento e com foco na exportação, a contaminação química, né, principalmente por meio de defensivos agrícolas, ela está sempre dentro desse foco. Então, desde a minha primeira atuação profissional, né, há mais de 2 décadas aí aqui no início, a gente teve que enfrentar uma exigência dos países importadores, né, sobre a certificação de qualidade dos nossos produtos. E aí, diga-se de passagem, os certificados, né, dentro das boas práticas agrícolas. E minha experiência hoje mostra, né, com a evolução da tecnologia aplicada, nos dá muita segurança para oferecermos produtos de origem vegetal saudáveis e seguros para o mundo. Vale lembrar que também que o Brasil possui uma das melhores legislações, né, de controle na área de defesa sanitária, que dá uma boa referência para isso. Então, a minha expertise foi muito fundamentada nesse lado. Eu trabalhei em empresas exportadoras, gerenciei empresas de exportação, não só na área de pesquisa também, mas também na área de mercado.
E aí, em 2005, 2006, eu acabei mergulhando mais na consultoria, né, abrindo uma empresa de consultoria, a qual eu trabalho até hoje com ela, a Germinar Consultoria, onde a gente faz como principal trabalho o controle e a certificação de qualidade para a exportação. É interessante dizer que todo esse trabalho que antes era uma exigência da exportação, a gente foca também no mercado interno. Lembrando que as maiores redes de supermercado no Brasil são também de capital estrangeiro já, e a exigência do padrão de qualidade ela está também voltada, quase que equiparada ao que se exige no mundo. Então, assim, além da consultoria, a gente tem participado de muitas comissões, conselhos, inclusive a nível internacional, sobre esse assunto. E aí a saúde vegetal tem importância primordial, como eu disse, na agricultura brasileira por causa disso. O Brasil conquistou um espaço de destaque na produção agrícola mundial e seja para exportação ou para o mercado interno, né, essa exigência da qualidade é primordial. Então, a minha experiência caminhou um pouco por isso aí. Obrigado, Zé Roberto. Só por essa introdução já podemos perceber o quão rico vai ser esse diálogo dessa noite sobre a importância da saúde vegetal para a agricultura. Então, fazendo uma breve introdução, nossos convidados já relataram, né, 2020 é o Ano Internacional da Saúde Vegetal, e essa live também é para que a gente possa enaltecer, né, esse importante debate mundial com relação à saúde vegetal, à segurança alimentar e todas as pautas que envolvem essa temática. E para promover a saúde vegetal, são utilizadas diversas medidas para controlar e prevenir que pragas, ervas daninhas e organismos causadores de doenças se espalhem em novas áreas, especialmente através da interação do ser humano. As pragas e doenças que atingem as plantas prejudicam as culturas, reduzem a produtividade das lavouras e a oferta de alimentos, afetando seus custos, além de causarem desequilíbrios na fauna e na flora. Abordar esse tema é de suma importância para que a sociedade conheça qual é o papel e quais são as ações de defesa e inspeção sanitária vegetal adotadas para minimizar este quadro, sobretudo aqui no estado do Espírito Santo. Além disso, a discussão do tema oportuniza a reflexão e a adoção de novas atitudes que podem contribuir para a saúde das plantas e, consequentemente, para a saúde do meio ambiente, para a saúde humana. Então, vamos agora convidar novamente o professor Dr. William Bunker Moraes para ele falar sobre o tema nessa perspectiva da universidade, das pesquisas, dos estudos que estão sendo realizados em prol da saúde vegetal. Então, eu agradeço aí a Andressa, né? Professor, a gente está sem seu... Aí, voltou. Eu tinha sumido, professor. Agora está ok. Pode continuar. Então, tá bom. Então, agradeço a Andressa pela palavra, né? Quando a gente fala com relação à questão da sanidade vegetal, da saúde das plantas, né? Principalmente na minha área, que é a fitopatologia, que eu trabalho com a parte do estudo de doenças de plantas, nós temos sempre a visão do triângulo da doença. O que é o triângulo da doença? Então, eu tenho que ter uma planta, nesse caso, geralmente essa planta é uma planta suscetível, um patógeno, geralmente, nesse caso, é um micro-organismo, um fungo, uma bactéria, né, um vírus, que causa doença, e o ambiente favorável. Então, quando a gente fala em doenças de plantas, né, eu preciso da presença do hospedeiro suscetível, do patógeno e do ambiente favorável para que ocorra a doença. Dessa forma, quando a gente pega para um sistema agrícola, onde tem o homem interferindo, a gente já tem mais um fator para poder trabalhar. E algumas doenças a gente tem a questão também da presença do vetor. Quando a gente fala com relação à questão de pragas, vai funcionar muito parecido. Você precisa de ter o inseto praga presente na área, você vai precisar também de ter um ambiente favorável e o hospedeiro suscetível. Assim como para a competição com relação à questão de plantas daninhas. Com relação à questão da importância da sanidade vegetal,
nós temos algumas epidemias de doenças, mas aí, na memória, quais são os cuidados que nós devemos ter com relação à questão da fitossanidade, da saúde das plantas, da sanidade vegetal. Então, a requeima da batata, que hoje, antigamente era considerado um fungo, hoje está uma micota, que é causado por Phytophthora infestans, ela basicamente começou ali na Europa, em torno de 1845, e foi evoluindo. A alimentação, basicamente, da população naquela época era a batata. Então, os irlandeses, principalmente, comiam batata no almoço, na manhã e na janta. Evoluiu de forma muito rápida, por o ciclo da Phytophthora, o pseudofungo do micota, ele é muito curto, 2 a 3 dias. Basicamente, dizimou os plantios de batata ali da Irlanda, que causou a fome irlandesa. Hoje, quem for na Irlanda vai ver o memorial lá da fome irlandesa. Então, foram 2 milhões de pessoas mortas, 1 milhão de imigrantes. A população, basicamente, ela aumentou muito nos últimos tempos, de 4,5 milhões para 8 milhões, e basicamente com a fome irlandesa causada por uma doença, né, de planta, basicamente 3 milhões de população, foram 2 milhões de mortos e 1 milhão de imigrantes aí. Então, causou um desastre, tanto levando ao óbito de vidas, quanto a parte econômica de estruturação e um êxodo de pessoas também para outros países. Então, isso mostra a importância da doença. Outra doença também, epidemia importante, que nós temos como exemplo, é a ferrugem do café, causada pelo fungo Emilia vastatrix. A ferrugem do café, ela mudou praticamente o hábito dos ingleses. Então, o cafezinho da tarde, que hoje a gente ouve os ingleses falando, né, que é muito comum em filmes e tudo mais, que hoje é o chá da tarde, antes era o café da tarde. Então, o Ceilão, que hoje é Sri Lanka, basicamente era a colônia que produziu o café para a Inglaterra. A ferrugem chegou lá, provavelmente uma raça mais agressiva, né, do que a que chegou aqui no Brasil, e devastou os cafezais. Eles tiveram que trocar, então, assim, a cultura pelo chá, e basicamente mudou-se, então, com a epidemia da ferrugem do café, o hábito de um país. Então, mostrando a importância que tem a sanidade vegetal e nós entendermos e compreendermos isso. Outra doença também muito importante é o cancro cítrico. Então, o cancro também, quando ele chegou aqui no Brasil, ele levou a erradicação de muitas plantas, assim como o Ongolong-Bing, tá? Mal das folhas da seringueira, Pseudocercospora ule, o fungo, basicamente fez com que o Brasil, na década de 40 ali, que era um dos maiores produtores, né, da matéria-prima da borracha, deixasse de ser esse maior produtor, e aí o pessoal lá da Indonésia, do Malásia, se tornaram os maiores produtores pelo fato de não ter lá o Pseudocercospora ule, que é o fungo causador, o agente fisiológico do mal das folhas. Então isso mostrou como que a gente deixou de ser um dos maiores exportadores, e por causa de um patógeno, né, na época a gente não tinha tanta tecnologia, a gente deixou de perder um nicho aí muito forte, muito grande. Outra doença também importante, que a gente pode trazer aqui, e aí já faz um pouco para o estado do Espírito Santo, é a vassoura de bruxa, causado pelo fungo Molinioptera perniciosa. Basicamente, se a gente for pegar aqui Linhares, ele do norte do estado até o sul da Bahia, é uma região muito produtora de cacau. O cacau, ele geralmente é produzido debaixo da mata, né? E aí, quando você vê a vassoura de bruxa, basicamente não tinha mais a produção caiu muito. O que acontecia? O pessoal teve que cortar a mata, né, atlântica, vamos pôr que é grande parte da mata atlântica ali, para poder plantar pastos, outras culturas que não suportavam ser plantadas sobre a mata, como era o cacau. Então, a epidemia da vassoura de bruxa, além da parte econômica, ela trouxe um prejuízo muito grande com relação à questão ambiental, da biodiversidade, isso bem próximo de nós aqui, e também com relação à questão social. Então, o êxodo rural, nós tivemos aí uma fazenda, por exemplo, de cacau, que pegava 100 famílias, dependendo se ele foi trabalhar com gado, que foi, aquelas 100 famílias se tornariam 2, 3 famílias. Então, você teve aí um problema econômico
uma desigualdade social aumentando, problemas sociais, violência, tudo resultante de uma epidemia, de uma doença causada por um micro-organismo microscópico. Então, é muito importante a gente ter esse entendimento, saber da sanidade vegetal. Hoje, a nossa perspectiva é aumentar cada vez mais a população. Então, a gente está hoje a 7 bilhões, a expectativa é que chegue a 9, 10 bilhões em 2050, e a gente tem que alimentar essa população, né? A forma que nós temos hoje para alimentar essa população, ela vai ter que ser e está direcionada com redução de danos e perdas. Aumentar a área de cultivo é cada vez mais complexo. Aumentar o uso de insumos que vêm de fontes finitas, né, também é muito difícil. Então, a gente vai ter que trabalhar com uma proteção de plantas eficiente. Nós vamos ter que estar atuando de forma mais eficiente. Se a gente for pegar em termos gerais, hoje, mesmo fazendo o controle da forma que ele é feito, o manejo da forma que ele é feito, só de patógenos que causam doenças, nós temos aí danos em termos de 13%. Mesmo fazendo o controle, mesmo fazendo a proteção. De insetos, em torno de 15%. E de plantas daninhas, 13%. Então, nós estamos errando em alguma parte desse manejo nosso e a gente precisa estar atuando dentro dessas porcentagens para ter um aumento racional na nossa produção. Então, esse vai ser um dos focos que nós vamos ter daqui para frente. Para ter uma noção assim, básica, hoje estima-se que, com relação à questão de pragas, e aí quando a gente fala a questão de pragas, vamos colocar aqui a versão que é utilizada pelo mapa, que constitui tanto a parte de doença, pragas, insetos pragas e daninhas, nós temos aí 1,4 trilhão por ano de perdas devido à questão da ocorrência de insetos pragas, doenças e plantas daninhas. Ou seja, isso é quase 5% do PIB mundial. É muito dinheiro perdido por questão de ocorrência desses agentes. Então, consequentemente, esse valor ele vai refletir aonde? Ele vai refletir em questões como desigualdade social, violência, fome. Isso nos mostra a importância que tem a sanidade vegetal. O custo hoje para eu fazer o controle, para eu fazer o manejo desses agentes, dessas pragas, se a gente for pegar aqui a Europa, a Ásia, a América do Norte, está em torno de 250 bilhões de dólares por ano. Ou seja, é muito dinheiro. A gente precisa tomar muito cuidado. Nós temos alguns casos, doenças quarentenárias, A1, A2, por exemplo. E aí vem muita importância, que até o IDAF agora lançou uma nota com relação à questão de trânsito de materiais, sementes vindo de outros lugares, né? A gente teve alguns casos que o pessoal está importando esse material. Então, nós temos que ter uma conscientização que isso causa muita preocupação. Nós temos doenças que são ausentes, pragas aqui no país, e doenças que são presentes também em outros estados que também causam impacto por aqui. Então, é importante que nós tenhamos esse conhecimento e saibamos a importância que, ao introduzir qualquer praga quarentenária ausente no Brasil, eu posso estar causando aqui uma quebra da balança comercial. Eu posso deixar de ser o maior exportador, por exemplo, hoje, de café, tá? Devido à questão da ocorrência da entrada do inseto ou de uma doença, pode ser através de grãos verdes, se for o caso, dentro do país. Com relação à questão, basicamente, de doenças, o cacau, nosso estado é um país que está produzindo agora, o nosso estado aqui ele tem um viés para o cacau, nós temos a muliniase do cacaueiro. Então, se a gente for pegar, nós temos países, por exemplo, Venezuela, Colômbia e Bolívia, já tem essa doença. Dependendo do material de trânsito de materiais vegetais entre esses países e nós aqui, pode ser que venha para o país essa doença. E essa doença ela tem um alto impacto com relação à questão de ser destrutiva para a cultura do cacau. Então, além da vassoura de bruxa, é mais uma doença que pode estar chegando e causando prejuízos. A gente tem também o Fusarium filarioides, que é a tracomicose do cafeeiro. A nossa equipe agora ela fez um relato da murcha de fusário cafeeiro. Só que os fusários que nós encontramos são fusários já presentes na microbiota aqui do nosso estado. Não são fusários novos no país. Não estavam nem presentes nem ausentes.
mas estavam causando doença. Não é a tracomicose. Muitas vezes as pessoas confundem. A tracomicose ela ocorre na África e tem um grande potencial devastador aqui. Nós temos um exemplo também, por exemplo, de trânsito de vegetais, de materiais. Em 2016, o IDAF lançou uma nota com relação à questão da cigatoca negra. Nós deixamos de ser área livre de cigatoca negra. Então, os produtores de banana, eles perderam algumas áreas onde eles podiam estar exportando a banana. Isso por quê? Porque por alguma via chegou a doença aqui no estado. Isso também causa um desconforto, isso causa um desgaste muito grande da região. Nós temos também um trabalho que está sendo bem feito agora pelo IDAF com relação ao Long-Long-Bing, o Greeney, né? Então, estado de alerta, fiscalizações, barreiras, para quê? Para impedir com que essa bactéria ela chegue aqui no nosso estado. Nós temos já em Minas, no Paraná, em São Paulo, está na região, está em volta. Se nós deixarmos com que essa doença chegue aqui, nós temos polos citricultores que vão perder muito com isso. Então, famílias vão perder dinheiro. Por isso que é importante o produtor ele se conscientizar, né? Quando ele for comprar uma muda, quando ele for trazer uma semente de algum local, saber da sanidade desse material. Porque a saúde, às vezes você está trazendo com uma boa intenção, mas ao trazer isso, você pode estar trazendo uma praga, uma doença, uma semente de uma planta daninha, introduzir no estado ou no país de forma com que aquilo ali não existia, e aí você trazer um grande transtorno e uma queda de produção. Muitas vezes essas doenças são de difícil controle. O HLB, por exemplo, o Greeney, é muito complexo o controle dele. Tá? A ferrugem asiática, que ela chegou aqui no país em 2001, para ter noção, ela basicamente ela causou um prejuízo de quase 200 milhões de dólares. Depois da safra 2007-2008, foram 2,4 bilhões de dólares. Só de fungicida, o pessoal gastou 11 bilhões de dólares. Ou seja, é muito dinheiro devido a uma doença que até então era quarentenária 1. Ela não tinha aqui no Brasil. Ao chegar em 2000, ela causou todo um desconforto e um transtorno dentro da cadeia produtiva de soja. E é de difícil manejo, porque a partir de 18 aplicações do mesmo fungicida, você tem uma população resistente do patógeno. Então, isso dificulta. Outra questão também importante é com relação à questão de pragas ressurgentes. Por exemplo, a mosca da fruta. A mosca da fruta, em 2015, a Anastrefa e a Ceratitis, a gente teve um problema muito grande, porque ela teve uma ressurgência dessa praga. Isso fez com que nós tivéssemos aí prejuízos de 20 bilhões de dólares e 240 mil empregos perdidos de forma direta. Então, é muita família deixando de ter o pão na mesa, é muito dinheiro, é um desequilíbrio muito grande que ocorre simplesmente pelo ressurgimento de uma praga ou por ocorrência de uma doença. Então, a gente tem que ter importância que a sanidade vegetal ela é prioritária e a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente a introdução de pragas quarentenárias, aí, tanto presentes quanto ausentes, dentro do nosso estado e do nosso país. Professor William, muito obrigado por suas palavras. Você abordou aspectos aí sociais, históricos, culturais e ambientais que envolvem a saúde das plantas, até derrubada de uma mata, costumes culturais, né, dos ingleses, novas aprendizagens. Eu não sabia de várias questões que o senhor trouxe aqui para o nosso diálogo. É interessante também que a gente está comentando sobre o Ano Internacional, né, da Saúde Vegetal, e tem um videozinho para falar dessa campanha, né, desse ano, e ele é bem simples e objetivo, e ele vem trazer a importância da planta como essa base dessa teia alimentar e dessa teia da vida. E quanto isso impacta o todo, e até as pequenas, a gente pensa às vezes nos grandes plantios, nas grandes monoculturas, mas ela impacta também aquele pequeno produtor que às vezes pode perder toda a sua produção e ameaçar a sua subsistência, né? Então, realmente é um tema muito importante e complexo a ser debatido. Falando um pouco, então, também sobre essa questão econômica, aí eu vou convidar, então, José Roberto, para falar sobre o tema a partir da sua ótica.
Perfeito, é interessantíssimo, né? Como o professor colocou, o professor William, porque é inquestionável a importância econômica da produção agrícola aqui no estado do Espírito Santo, né? O estado do Espírito Santo não é diferente do nosso cenário nacional. É consensual que o agronegócio tem sustentado a balança comercial, né? Lógico que a gente vê também com problemas como esse, trazendo uma descapitalização do produtor, famílias e tudo mais, mas afeta inclusive quem mora na cidade, não só o produtor, porque afeta a balança comercial brasileira e tudo mais. No Espírito Santo, a gente tem muito forte também a cultura de exportação, né? Nós temos o café, temos o mamão, o cacau, pimenta do reino, o gengibre, que tem exportado toneladas e mais toneladas, né, para a Europa, principalmente, e diversas outras culturas menores também. Então, assim, a gente fala que o Espírito Santo também suspira um pouco isso na economia, né, bem representativo. Então, todo esse impacto com relação à sanidade e que possa trazer problemas na produção agrícola impacta diretamente a vida de todos nós na economia. E vale lembrar que com a exportação a gente alcançou mercados aí mundiais exigentes por qualidade, seja pela segurança do alimento, né, isento de contaminação, ou pela excelente qualidade intrínseca dos nossos produtos. Eu vou exemplificar aqui o exemplo do nosso mamão, mas que pode ser estendido a todas as outras culturas de exportação também. Mas o nosso mamão tornou o Espírito Santo e também o município de Linhares, né, onde concentra o maior número de empresas, conhecido internacionalmente. Nós destacamos aí um dos maiores feitos dentro da sanidade vegetal internacional, que foi a abertura do mercado americano para a compra do nosso mamão. Esse acordo gerado para a comercialização do mamão brasileiro nos Estados Unidos tornou-se modelo internacional. E na última década, esse programa nosso foi copiado por vários países. Então, a gente conseguiu construir, né, dentro aqui do Espírito Santo, com um apoio muito forte, né, da legislação, do IDAF, INCAPER, né, todos os parceiros, né, Secretaria Estadual de Agricultura, conseguimos construir um modelo muito interessante para exportar o nosso mamão, que é o nosso System Approach. Esse sistema só foi possível mesmo pelo intenso trabalho da nossa fiscalização sanitária. E o IDAF entra nisso aí como papel principal, porque hoje é o responsável principal pela manutenção das ações sanitárias dentro do estado do Espírito Santo para a exportação do mamão. Vale lembrar que o Espírito Santo é o maior exportador brasileiro de mamão. A gente tem aqui grandes empresas exportadoras, empresas que têm filiais também no Nordeste e tudo, no Nordeste para diversificação, mas o Espírito Santo é referência na exportação de mamão de qualidade. E se a gente pegar aí dados de exportação, né, se a gente trabalhar com a ideia de que no Brasil nós temos aí 35 mil hectares da fruta, em produção. Aqui no Espírito Santo, a gente trabalha com mais ou menos 7 mil hectares. Nós somos o segundo maior produtor, né? A Bahia é o primeiro produtor, mas nós somos o primeiro exportador. E dentro disso aí, a gente entende um pouquinho a ideia. Se a gente pegar o ano de 2019, nós chegamos a exportar aí 50 milhões de dólares em mamão, que veio para a receita do nosso estado. 2020 seria um ano muito promissor também. Esperávamos aí aumentar em mais de 15% a nossa exportação. No entanto, tivemos o problema sério aí, né, da Covid-19, que foi avassalador no mundo inteiro, não foi diferente aqui. Então, a gente teve um problema e começamos de janeiro a março, mais ou menos, chegamos a aumentar em 9%, quase 10% a nossa exportação, mas com a pandemia tivemos uma queda assustadora, né? Se formos pegar aqui
na nossa região, chegamos aí a ter queda em abril de 60% da exportação, em maio um pouco menos, né, 47%, 48%, em junho também. Agora a gente já começa meio que a retomar esse mercado, mas lembrando que é importantíssimo, né, para que a gente tenha isso aí, porque se pensarmos que dos empregos diretos gerados na fruticultura e nas culturas, não só de exportação, mas também a produção para o mercado interno, e é uma referência muito interessante, não só de empregos, mas, como eu disse, da economia como um todo. Vale lembrar que hoje nós temos foco em diversos mercados, né? A União Europeia ainda é a nossa maior compradora, mas temos o mercado americano, como eu disse, importantíssimo. Se não fosse o trabalho, como eu disse já, do IDAF, que vem fazendo e acompanhando isso, a gente poderia ter perdido um pouco mais ainda esse mercado, mas ainda é representativo. Exportação para o Oriente Médio, para a Rússia, que são mercados que a gente conseguiu iniciar exportações mais recentes. Um parceiro forte também, o Canadá, que já é de longa data a exportação. Estamos tentando fazer a exportação agora, a abertura da África do Sul também, que tem um mercado interessante dessa fruta. E pensando na China, é óbvio, né? A China pode se tornar um parceiro interessantíssimo. Essa semana passada vimos lá a divulgação da nossa exportação do melão para a China, né? Iniciou-se a exportação. Nos próximos dias, né, nós vamos ter o primeiro embarque de container de melão para a China. O Ministério já tem divulgado isso aí. Então, assim, é muito importante. Eu citei o caso do mamão, mas a gente entende um pouquinho que isso é uma importância geral, a questão sanitária. O caso do mamão, ainda falando mais um pouquinho, né, especificamente sobre a questão de controle sanitário, a gente costuma dizer que o mamão ele é um pouquinho nômade. Você faz a cultura num ambiente, né, dificilmente você vai repetir o plantio na mesma área. Você vai replicando as unidades produtivas ao lado e vai avançando e para outras áreas. Raramente você vai repetir na mesma área, porque o mamão tem algumas características fitossanitárias aí que comprometem a produção. Raramente você consegue uma boa produtividade repetindo o plantio nessa área. Mas, além da questão da área, se nós não tomarmos cuidado com a questão fitossanitária, a gente inviabiliza a cultura do mamão. Vamos citar aí 2 problemas sérios que nós temos, e inclusive são controladas pelo IDAF justamente para manter a nossa exportação, que são as viroses do mamão, né? Seja o mosaico, seja a meleira. Essas 2 viroses causam problema sério. A gente lembra que essas viroses esteve no estado de São Paulo na década de 80 e inviabilizou a cultura no estado. São Paulo deixou de produzir mamão porque teve problemas de virose sem controle. Chegou-se a pensar em erradicar, inclusive mamoeiros em quintais de casa e tudo mais, para ver se disseminava o problema com a doença, e tivemos problema sério. E o mamão migrou para o Espírito Santo, mais ou menos nessa mesma época da década aí, e o Espírito Santo só mantém a produção do mamão até hoje de forma rentável, porque realiza o controle, né, sob supervisão do IDAF, e a gente também consegue trabalhar exatamente o holding, que é o corte da planta com a virose, de forma eficiente. Então, assim, a única maneira de permanecer com a cultura viável é conviver com a virose. E a convivência com a virose passa diretamente pela erradicação da planta doente. É o que a gente chama de holding. Só isso tornou possível. A gente tem pego também exemplos de outros estados, como a gente também faz essas visitas no Brasil inteiro, por ser uma associação brasileira. A gente tem casos, por exemplo, em Minas Gerais, de regiões que já inviabilizam o plantio de mamão. Realmente ficou nômade, justamente por questão de controle sanitário.
Nós tivemos casos também que fizemos parte de uma comissão brasileira lá em Bom Jesus da Lapa, na Bahia, isso há coisa de 8, 10 anos atrás, com problemas sérios de virose. Para vocês terem uma ideia, naquela época haviam 1.200 hectares de mamão na região, e se nós fôssemos erradicar a lavoura contaminada com virose, iríamos erradicar mais de 900 hectares. Então, vocês imaginam o problema sério disso aí. Então, a questão de monitoramento de pragas, né, seja no caso do mamão, da banana, dos citros, e que o IDAF tem feito, e a educação sanitária, né, no nosso caso das viroses, do mamoeiro e de várias outras, como bem disse o professor William, com relação a evitar realmente introdução de novas pragas, é essencial. Esse bate-papo eu julgo muito importante por isso, porque a gente precisa divulgar isso mais, trabalhar um pouco mais essa educação sanitária para toda a população. As pessoas viajam e não têm noção que muitas vezes pode estar trazendo para o nosso estado algumas pragas que podem inviabilizar culturas e assim trazer problemas sérios para a nossa economia. Então, assim, nessa questão eu venho justamente corroborar com essa colocação do professor William, que a gente depende realmente desse controle eficiente, por isso, como eu disse, legislações eficientes, mas que a legislação seja um apoio, de realmente a gente entender que não só o produtor rural, mas toda a população precisa entender que o controle sanitário é essencial para que a gente mantenha não só a produção de alimentos, mas a economia da nossa região. Obrigada, Zé Roberto. É muito interessante a gente saber, né, a qualidade dos produtos que estamos exportando e a qualidade dos profissionais que estão envolvidos nesse processo. Você colocou muito bem a questão da importância da gente divulgar essas ações, o trabalho de educação sanitária que a gente precisa ampliar, porque grande parte da sociedade não tem noção dessa complexidade e que a ação da pessoa, do indivíduo, pode gerar um problema gravíssimo aí, como o transporte de mudas, né, sem estar certificadas, de sementes, como o professor William falou, está circulando aí, que está vindo da China sementes, que as pessoas estão recebendo pelo correio. Então, são coisas que inocentemente a população pode se envolvendo nesse sistema e causar grandes prejuízos e trazer pragas, né, para as culturas. E aí nós vamos convidar agora o Daniel, gerente de defesa sanitária e inspeção vegetal do IDAF, para falar como o IDAF atua nesse contexto para evitar, né, que algumas doenças cheguem aqui ao nosso estado e, no caso do mosaico, da meleira, né, o trabalho que a gente faz para evitar que se expanda, né, essas doenças nas lavouras. Muito importante essas explanações, professor William, do Dr. José Roberto, até complementando o que eles falaram. Esse ano a gente tinha já bem planejado para que aconteceria agora em setembro o primeiro Congresso Estadual de Saúde Vegetal, em que a gente ia convidar, ia ser um evento bem grande, de uma semana, e que a gente ia ter presente a academia, ia ter presente as empresas produtoras, as organizações produtoras, estudantes, professores, enfim, um público bastante diversificado, para poder exatamente conversar sobre a importância disso, em razão do Ano Internacional da Sanidade Vegetal, que foi declarado pela FAO e da ONU, né? Infelizmente, em razão da pandemia, não foi possível realizar, mas nós ainda pretendemos fazer assim que for possível, que for seguro para todas essas pessoas,
comparecerem num evento. Vamos fazer um pouquinho mais para frente, mas ainda vamos fazer. Em relação ao trabalho do IDAF, eu queria fazer uma colocação, em primeiro lugar, porque como nós não estamos falando só para os técnicos, para os especialistas, né? E como bem colocou aí agora o Dr. José Alberto, a defesa sanitária vegetal, ela é um trabalho, é uma responsabilidade coletiva, né? Ela é uma responsabilidade de todos os envolvidos, que são os produtores, mas que são os agentes públicos, mas também os cidadãos, né? E aí eu queria explicar resumidamente, assim, de uma maneira mais geral, o que é a defesa sanitária vegetal. A defesa sanitária, seja ela a defesa sanitária vegetal, a defesa sanitária animal ou mesmo a defesa sanitária humana, ela tem o objetivo de prevenir a disseminação de doenças, né? Como, por exemplo, nós estamos vivendo hoje a Covid, né? É uma doença humana que se disseminou pelo mundo. E, na eventual disseminação, fazer o controle dessas doenças. No caso da nossa área, que é essa defesa sanitária vegetal, ela consiste num sistema de leis e normativas que algumas são internacionais, outras são nacionais, ou seja, o Ministério da Agricultura faz, e outras mais específicas são feitas em cada estado da federação. Aqui no Espírito Santo, é o IDAF que faz esse trabalho. E esse conjunto de regras, de leis, visa controlar o movimento desses produtos de origem vegetal. Ou seja, muitas coisas que são plantadas em algum local, como o cacau, aqui em Linhares, né, e redondezas, como o mamão, que é uma cultura importantíssima, que o Dr. José Alberto falou, os citros, laranja, tangerina, limão, eles são plantados aqui, mas muitas vezes as mudas podem ser produzidas, ou as sementes, podem ser produzidas num outro estado, né? E aí os produtores aqui importam de outros estados essas mudas ou sementes para plantar aqui. E quando colhem seus produtos, esses produtos podem ir para outros estados, né, para mercados em outros estados, no Rio de Janeiro, Minas Gerais, etc. Alguns, por exemplo, vêm do Nordeste. O destino não é o Espírito Santo, o destino às vezes é o sul do país, mas no trânsito ele vai passar por dentro do Espírito Santo. E em muitas situações eles vão para outros países, como foi mencionado, a exportação do mamão para o mercado europeu, para os Estados Unidos e etc. Esse transporte de um local para outro, ele tem que ser devidamente protegido. Ou seja, quem está enviando precisa garantir que aquele produto está livre de pragas e doenças que possam ser levadas para outros estados e outros países. E nós, aqui, que quando recebemos, também precisamos nos resguardar que não estamos recebendo nenhum produto contaminado com os vetores dessas doenças, né? Então, o trabalho do IDAF consiste em fazer fiscalizações no trânsito,
nós temos hoje 4 barreiras fixas nas divisas com os estados de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e Bahia, são os nossos vizinhos. Temos equipes de fiscalização volante, que ficam transitando nas estradas, nas principais e nas interiores, e temos em cada município os escritórios, as gerências locais, que vão a campo fazer as inspeções das lavouras, verificar se existe ou não algumas doenças. Em alguns casos é possível fazer essa diagnose visual, mas em muitos casos é necessário fazer análise laboratorial. Então, são coletadas amostras que são enviadas para um laboratório oficial, né, credenciado ao Ministério da Agricultura, e onde são feitas análises moleculares para identificar a presença de algum patógeno, de algum vírus, de alguma bactéria, como o caso dos vírus da meleira do mosaico da cultura do mamão. Então, a gente faz o trabalho, né, no estado inteiro, de maneira a garantir que não entre nenhuma doença aqui. Aí o professor William já citou vários exemplos importantes, alguns deles históricos, que são sempre mencionados nas aulas, né, de agronomia, mas em situações mais recentes, por exemplo, no caso do greening, é sabido que o estado de São Paulo, que sempre foi muito forte, é um produtor muito forte de citros, exportador de laranja in natura, de suco, ele já tem o greening presente lá no estado. Com a presença dessa doença, a cultura se torna muito mais cara, a produção se torna muito mais cara, porque você precisa eliminar as plantas doentes, e no caso da laranja são árvores que demoram um tempo para começar a produzir, e você começa a depender de um número muito maior de pulverizações de agrotóxico. Então essa produção começa a ficar cara, além de se perder mercado de exportação. Então nós temos o exemplo de produtores que estão migrando de São Paulo para aqui para o norte do Espírito Santo para produzir aqui, porque aqui é um estado sem ocorrência do greening. E nós temos estados vizinhos que têm o greening, como o estado de Minas Gerais. Então é muito importante fazer essa fiscalização muito próxima, muito firme do que vem de lá, principalmente porque Minas Gerais é um grande produtor de mudas. Então, assim como o Dr. José Alberto falou, e que eu comentei dessa responsabilidade coletiva, é claro que muitas doenças acabam entrando ou saindo daqui nas grandes cargas de exportação para outros estados, etc. Mas acontece, sim, de muitos casos da doença entrar numa única muda que foi comprada na beira da estrada por alguém que não é da área, não é um produtor rural, mas é alguém que, eu quero comprar uma muda de laranja para botar ali no meu sítio, e compra uma muda que não tem a sua certificação fitossanitária, que seria o atestado médico, né, análogo ao atestado médico daquela planta, e acaba inserindo a doença. E uma vez inserida a doença, tem todas as consequências que os meus colegas aí já mencionaram, que são as consequências econômicas, perda de emprego. Se você deixa de produzir, você deixa de ter emprego, você deixa de ter exportação, então cai a arrecadação também do Estado.
E os próprios aspectos culturais, né? Se você tem um município que historicamente produz o cacau, por exemplo, em Linhares, que inclusive ganhou recentemente prêmios de qualidade internacional, né, da qualidade da amêndoa do cacau. Você imagina se uma doença como a monilise, né, que o professor William mencionou, entra e devasta as lavouras, né? Você leva a produção a zero. E todas aquelas famílias que cresceram produzindo, trabalhando com cacau, eles não vão mais poder plantar cacau, né? Então, é muito importante fazer ou insistir nesse trabalho coletivo, né? Na responsabilidade nossa, enquanto fiscais agropecuários, dos produtores rurais, e os que são os especialistas, mas também dos cidadãos que viajam, né, de um país para outro, de um estado para outro, de procurar não trazer mudas ou partes de plantas que não tenham uma certificação quanto à sua sanidade, quanto à sua saúde. E no mais esse é o nosso trabalho do IDAF no dia a dia, né? Que nós queremos trabalhar, uma mentalidade nossa, né? De querer trabalhar como parceiros da sociedade, né? E não como vigilantes, como polícia, né? Nós somos parceiros. Nós estamos aqui para ajudar como uma parte do processo de produção, para ajudar a garantir que esses mercados internacionais continuem, continuem acontecendo, continuem aumentando. Recentemente, nós conseguimos a aprovação da exportação de cúrcuma para Israel. Nós somos um dos primeiros estados a exportar a cúrcuma para Israel. Isso tem uma importância muito grande. Então, esse é o nosso trabalho, é isso que a gente conta com a ajuda, a colaboração de todos, e que contem também com o nosso trabalho, que nós estamos à disposição. Daniel, vou aproveitar que você já está com a fala. Nós comentamos sobre a questão de receber sementes, né, pelo correio. Então, inclusive o IDAF fez uma publicação nas suas redes sociais. Caso a pessoa receba, né, uma semente, né, parece que tem vindo aí sementes vindo da China. Eu, pessoalmente, ainda não recebi. Mas a gente gostaria que você orientasse, caso a pessoa receba alguma semente ou alguma muda, ou se ela adquiriu, por acaso, recentemente, alguma muda, alguma semente, como ela deve proceder? O que ela deve fazer? Esse problema ele está acontecendo, de fato, aqui no Brasil. 5 estados, principalmente do sul do país, já receberam, já tiveram casos oficiais, né, de pessoas que receberam. Então, em função disso, o Ministério da Agricultura soltou uma orientação para que cada estado e em seus respectivos órgãos estaduais de defesa trabalhasse nesse sentido. Independente alguns desses casos, por acaso, vieram da China, mas isso vale para qualquer outra situação. Ou seja, hoje em dia, com a questão da internet, do e-commerce, é muito comum, muito fácil, você poder comprar semente, muda pela internet de outro estado, de outro país. Isso chega aqui até bastante rápido, mas por todas essas questões que nós discutimos até agora, é muito importante que as pessoas que receberem sementes, mudas ou qualquer parte vegetal, principalmente sem ter solicitado,
né? Mas pode ter vindo da China, pode ter vindo dos Estados Unidos, pode ter vindo de outros estados. É importante que não se utilize de maneira alguma essas sementes e mudas. Não só não se utilize, mas também não abra esse envelope, porque ali dentro daquele envelope pode ter sementes contaminadas com fungos, por exemplo, e que ao abrir o envelope, os esporos desses fungos podem se espalhar com o vento, por exemplo. Então, é muito importante que a pessoa que receber não abra aquele envelope e entregue no escritório do IDAF do seu município. Você pode ir lá entregar e os técnicos do IDAF vão dar a destinação correta. É importante não jogar no lixo também. Às vezes a pessoa, eu não pedi isso aqui, daí joga no lixo. Mas aquele lixo, ele vai para um aterro sanitário e, eventualmente, pode se perder no caminho, acontecer alguma coisa de que essas plantas acabem brotando, né, e disseminando alguma doença importante. Nós não sabemos dizer qual a intenção de quem está enviando isso, mas independente da intenção, o que importa é a gente se proteger, é proteger o nosso mercado, proteger a lavoura do nosso estado. Então, quem receber, eu faço esse pedido que entregue no escritório local do seu município, e aí os técnicos do IDAF vão dar a destinação correta para esse material. Ok, obrigado, Daniel. Professor William, queria que o senhor explicasse um pouco melhor, para quem está nos assistindo, não é da área técnica, o que seria uma praga quarentenária e se existem pesquisas em alguns vegetais, como por exemplo o cacau, para tornar essas espécies mais resistentes. Né? Qual o papel da universidade, né, dessas pesquisas nesse campo? Bom, Andressa, boa pergunta, né? Eu acho que é muito interessante. Com relação à questão de pragas quarentenárias, né? Hoje a gente tem a questão, o mapa chama de pragas ausentes e presentes. Então, as pragas quarentenárias A1, que a gente fala, são aquelas pragas que não estão presentes no Brasil, né? Tanto insetos, doenças ou plantas daninhas, mas que têm potencial de causar danos e perdas, ou seja, redução na produção ou redução financeira, caso chegue no país. Então, por exemplo, a monelise, como eu dei exemplo, e como o Daniel falou, é uma doença do cacau, que ela ocorre em países vizinhos ao nosso, e que se chegar aqui no Brasil, ela tem um grande potencial de causar danos na cultura do cacau. Nós temos outros exemplos, por exemplo, de doenças quarentenárias A2, ou doenças quarentenárias que são presentes no país. Porém, ela é presente no país e é ausente em alguns estados. Então, o caso do Greeney, né, do Onglog-Bing, ele é uma doença que, na verdade, ela está ali em Minas, São Paulo e Paraná e não tem no Espírito Santo. Ou seja, ela está presente no país, ela é A2, ela está presente no país, mas ela não está no estado do Espírito Santo, mas está no estado de São Paulo e Minas. Minas faz vizinho conosco. Ou seja, é muito fácil de chegar essa muda para cá contaminada, né, nesse transporte, ou da fruta, ou o que seja, e nesse processo você trazer a doença com você e causar dano aqui. Então, assim, com relação a essa questão, é bom a gente conhecer, porque saber que tem alguns estados que possuem algumas pragas, algumas doenças, algumas plantas daninhas que em outros estados não tem. E se chegar nesse estado, vai causar um prejuízo, tanto para a população. É muito importante o que os colegas colocaram aí, com relação à questão da participação de todos e a importância de todos estarem unidos. O doutor José Roberto falou, deixou muito claro também, com relação à questão do impacto disso na sociedade. Então, se, por exemplo,
as áreas de mamão começam a ser reduzidas em alguns locais, você não consegue produzir, consequentemente, o preço do mamão ele vai subir. Então, a população como um todo é oferta e demanda. Onde você tem uma menor oferta e uma maior demanda, o preço vai subir. Então, é importante a gente entender isso, que todos possuem um papel importante. Então, quando você for trouxer qualquer material vegetal, você fez uma viagem para a Austrália, fez uma viagem para a China, para os Estados Unidos, não traga material vegetal. Então, tem o pessoal do Vigiagro nos aeroportos que já faz essa vigilância, questão de internacional, e como o Daniel falou, questão das barreiras fiscais aqui dentro do estado feito pelo IDAF. Então, é importante a gente prevenir a entrada dessas doenças que não estão presentes no país, ou aquelas que estão presentes, porém estão ausentes em alguns estados. Com relação à questão das pesquisas, a academia hoje, nós temos aí trabalhando de forma muito intensa, né? Tentar buscar soluções, principalmente para alguns sistemas que são complexos e difíceis. A ideia aqui é que nós consigamos, dentro da academia, trabalhar com a abordagem do manejo fitossanitário, que seria trabalhar de uma forma integrada, saber que nós temos várias táticas, várias formas de manejo, e que essas táticas devem ser utilizadas de forma harmônica. Então, eu tenho que entender que o meu plantio de mamão, meu plantio de café, meu plantio de laranja, ele é muito mais do que só aquela planta de laranja. Eu tenho o tempo, então, a condição do tempo, a condição meteorológica, sol, chuva, né? Como que é o clima da região, questão de adubação, questão de insetos pragas, questão de plantas daninhas, doenças, os tratos culturais, a escolha da área de plantio, escolha de cultivar, ou seja, é muito mais complexo quando a gente pensa dessa forma mais holística, o manejo, do que de forma simples só um plantio de mamão, só um plantio de café. Então a gente tem que ter a ideia dessa visão mais holística. Uma vez que a gente teve essa visão mais holística, aí a academia começa a trabalhar buscando opções e soluções. A gente é muito condicionado a uma síndrome da bala de prata, ou seja, aquela ferramenta que vai resolver todos os problemas. Então, o controle químico vai resolver todos os problemas. Não é bem assim. A gente tem que começar agora a manejar e integrar as ferramentas. Então, eu tenho o uso do drone. Os drones hoje me permitem que eu faça um monitoramento e identificar se eu tenho ou não um estresse na planta. Isso acelera muito a minha diagnose, porque eu já consigo mandar minha equipe de campo de forma pontual e entender se aquilo ali é uma ocorrência de um déficit hídrico, ou uma ocorrência de uma praga ou de uma doença. Sistemas de previsão e alerta. Então, eu consigo saber se uma condição do tempo, do ambiente está favorável ou não para a ocorrência daquela doença, e se o produtor deve ou não fazer o controle, entrar com o manejo, qual controle deve usar. O controle biológico, que até então, na área principalmente da fitopatologia, que é a doença de plantas, não era tão usado, era mais usado na entomologia, que era para insetos pragas. Ele está sendo bem utilizado agora. Nós temos aí empresas multinacionais, grandes empresas, já entrando na questão do controle biológico. O professor André aqui ele trabalha com alguns vírus que podem fazer o controle de doenças, tanto bacterianas quanto fúngicas, e doenças muito importantes que causam bucha, são doenças que dificilmente você vai ter um controle químico. Questão da OGM, né, que é o organismos geneticamente modificados, vai ser uma solução também a médio e longo prazo para algumas questões, por exemplo, o caso da meleira, né, mosaico, onde a gente não consegue ter um controle, que o controle tem que ser o único, que causa também um prejuízo para o produtor, eleva a produção, você tem que fazer com que a cultura seja nômade. Então, são ferramentas que elas estão sendo trabalhadas pela academia, né, nós estamos buscando aí o entendimento da compreensão dessa interação, para que a gente possa reduzir custos, né, e sempre ter uma visão com relação à questão de proteção também do meio ambiente. Então, a visão nossa é buscar a sanidade vegetal com uma consciência social, econômica e ambiental. Muito bom. José Roberto, dê mais notícias boas para nós sobre a exportação. Quais são as perspectivas futuras, né, para o mercado exportador capixaba?
E um pequeno produtor que esteja nos assistindo, como esse pequeno produtor pode se adequar? Quais os caminhos que ele tem que buscar para exportar seu produto? Perfeito. Boas notícias estão chegando aos poucos, né? A gente já está começando a retomar essas exportações. Vale lembrar que muitos dos nossos produtos aqui, de alto valor agregado, são de transporte de modal aéreo. Então, imagine vocês, como parou o trânsito internacional em aeroportos, pura e simplesmente encerrou embarques aéreos de produtos. Para vocês terem uma ideia, 100% do nosso mamão é tudo modal aéreo. E não se encontrava mais voos e tudo, então isso é que causou esse impacto geral. Mas os voos agora já estão sendo retomados, ainda com um valor de frete muito alto. Para vocês terem uma ideia, pagávamos coisa de 80 cents de dólar por quilo exportado, estamos pagando às vezes 1,40, 1,50 dólar por quilo exportado. É um valor significativo. Mas estamos retomando e acredito que isso tão logo vai melhorar. Agora, basta dizer que também precisamos aprender a viver de uma forma diferente. Da mesma forma que o Covid nos trouxe uma necessidade de um novo aprendizado de vida, é assim também nas relações comerciais, não vai ser diferente. Mas as boas notícias é que nós temos excelentes possibilidades e potenciais, né? O nosso Espírito Santo, a cada dia estamos descobrindo produtos com valores agregados muito interessantes, não só para o mercado interno, vale a pena dizer, né? Porque muitas vezes também a gente foca muito na questão de exportação, mas vale lembrar que nós temos um mercado interno consumidor muito atrativo e com menor risco. Então, assim, mas o pequeno produtor também tem, obviamente, essa total liberdade de exportação. Eu citei a exportação de gengibre, que é uma exportação que cresceu muito, não só para o mercado americano, para a Europa, mas para vários outros locais do mundo. O gengibre vem 100% das pequenas famílias, né, da agricultura familiar de Santa Maria, Santa Leopoldina, Domingos Martins, Santa Teresa. Então, ali concentra a nossa produção de gengibre e é o nosso gengibre de melhor qualidade para exportação. Então, esse gengibre, ele ganha disparadamente em qualidade do nosso principal concorrente, que é o gengibre da China. O gengibre da China só entra na Europa em janela por causa de preço, volume e preço, e que aí a gente recua um pouco nessas janelas de venda. Mas são pequenos produtores, agricultura familiar. É lógico que a gente precisa trabalhar um pouquinho mais essa relação comercial, né, para que o produtor também tenha isso. No gengibre acontece, normalmente a exportação eleva bastante o preço de compra e o produtor tem tido uma receita interessante, né? Mas eu falei gengibre, mas diversas outras culturas. Agora, para chamar a atenção para isso, eu volto num assunto muito bem colocado pelo professor William, que é a busca, obviamente, dessa busca da resistência a pragas, mas também com práticas culturais interessantes, que a gente conhece desde os primórdios da agronomia e, às vezes, a gente deixa passar isso desapercebido em algum momento. A gente, às vezes, focou em algumas décadas aí muito no controle químico e achar que problema sanitário só se resolve com a aplicação de defensivo químico. É lógico que os defensivos químicos são ferramentas extraordinárias e essenciais para continuarmos a produzir alimento para abastecer e para alimentar o mundo. São essenciais para isso. Mas vamos pensar também nos nossos defensivos biológicos, como bem disse o professor, no controle biológico, em algumas técnicas culturais que resolvem em grande parte muitas questões. A gente teve exemplos já, não só no mamão, mas na goiaba, aqui do norte do estado, de técnicas culturais resolvendo problemas sérios de sanidade sem a necessidade de intervir com qualquer produto químico. Então, é importante que o produtor esteja antenado nisso. Vale lembrar que o mercado de exportação é um mercado exigente não só em qualidade, mas, como eu disse no início,
até essa expertise que eu tive que procurar a conviver mais e aprender mais sobre isso, sobre os contaminantes, não só físicos, mas também biológicos e principalmente contaminantes químicos, haja vista que o mundo hoje tem reduzido cada vez mais a abertura do mercado contra resíduos químicos no alimento. E aí a gente tem visto Europa, cada mês, solta nota de proibição de princípios ativos, de defensivos químicos, entrando na União Europeia, outros mercados também seguindo nessa mesma linha. E aí vamos pensar justamente nesse aprendizado da biotecnologia e trazer os produtos, os bioinsumos, como ferramentas interessantes. Então, o pequeno produtor hoje, ele pode usar dessas ferramentas e produzir produto de qualidade e produto tipo exportação. E como eu disse, o pequeno produtor, com esse tipo de produto, ele pode, obviamente, se associar ou até mesmo construir essa ponte direta de exportação ou se associar a outros exportadores que já realizam o comércio internacional daquele produto ou que realizam de outros produtos, mas que pode encaixar perfeitamente esse produto. Por exemplo, nós temos muitos exportadores de mamão, mas o exportador que compra o nosso mamão tem interesse em comprar outras frutas também, tem interesse em comprar outros produtos agrícolas. Então, é muito fácil hoje você entrar nesse mercado, desde que você olhe para dentro do seu sítio, da sua unidade de produção e tente colocar essas boas práticas agrícolas, implantadas e pensando sempre nessa ideia. Eu preciso oferecer um alimento que tenha qualidade e tenha segurança também, segurança contra qualquer contaminante. E para isso torna muito fácil, Andressa, porque hoje o mercado tem voltado os olhos para o Brasil. Então, exportar hoje é a coisa mais simples que tem, basta você fazer esse contato comercial e tomar, obviamente, essas precauções. É lógico que nós temos produtos que vai exigir um certificado fitossanitário de origem, para sair do estado, ou o produto, às vezes, não vai exigir esse certificado aqui, mas no porto ou aeroporto que ele vai sair, o Ministério da Agricultura precisa fazer a inspeção e liberação, mas não é muito mais impedimento. Então, a boa notícia é essa, o produtor ele pode pensar um pouco mais, além. E também, se ele tem um produto de qualidade, eu volto a dizer, nós temos hoje, dentro do Brasil, mercados exigentes de qualidade e que paga-se uma remuneração muito boa. É aquela questão de você atingir esse nicho de mercado e conquistar o seu espaço. Mas quem pratica a qualidade com sanidade da lavoura só tem a ganhar, não tenha dúvida. Nós já estamos com 1h20, quase 23 minutos de transmissão. Então, vou passar a palavra para os nossos convidados para fazer para breves palavras aí nas considerações finais. Vou começar com o professor William. Bom, Andressa, eu agradeço, ao IDAF aí pelo convite. Esse momento que a gente esteve junto aí, o Daniel, o Dr. José Roberto e você, eu acho que foi muito bacana a iniciativa de trazer esse tipo de informação, esse bate-papo, esse diálogo com a sociedade. Isso é uma forma de fazer extensão, A gente está trabalhando também. Eu me coloco aqui à disposição, tanto a DAPEX, a IDAF e outros órgãos e empresas que queiram ir parcerias com relação à questão de trabalhos, de desenvolver trabalhos. Hoje o nosso programa de produção vegetal, ele alterou o nome. A gente está agora como Programa de Produção Vegetal, Programa de Pós-Graduação em Agronomia, devido à questão da expertise do nosso corpo docente. Então, nós temos alunos de mestrado e doutorado aqui, fazendo pesquisas para voltar aí e buscar soluções para o agronegócio capixaba e brasileiro. O Departamento de Agronomia também, o qual eu faço parte aqui do CCAE, que é o Centro de Ciências Agrárias de Engenharias. Nós temos um corpo docente muito técnico e qualificado. Então, também está à disposição da sociedade capixaba. Eu acho que a gente tem que estreitar mais esses laços e trabalhar realmente para poder tentar buscar soluções práticas e aplicadas aí para a sociedade. Eu me coloco à disposição, meu laboratório. Se alguém quiser ter um acesso, nós temos a clínica fitossanitária, onde a gente recebe material também para fazer a parte de diagnose. Uma das principais formas para poder fazer o manejo,
é a diagnose. Então, a gente tem aqui eu faço parte do NUDEMAF, que é o Núcleo de Manejo Fitossanitário. Nós temos aqui 2 setores, o setor de entomologia, como tem o professor Dirceu Platissoli, o professor Hugo Gonçalves, o professor Hugo Zago, e no setor de fitopatologia, eu na parte de epidemiologia e manejo, o professor André na parte de fitopatologia molecular e controle biológico, e o professor Fábio com relação à questão da nematologia. Então, a gente está à disposição de vocês. Se alguém dos ouvintes tiver interesse, tiver com algum problema de ocorrência de pragas e doenças na sua lavoura, pode entrar em contato conosco. Temos um site do laboratório, que é www.lemp-ufis.com. LEMP é L-E-M-P, lemp-ufis.com. Pode entrar lá, tem todas as informações, contato, e-mail, e é um prazer estar com vocês, né? E a gente está junto aí, eu fico sempre à disposição. Muito obrigado, professor William. Agradecemos sua brilhante explanação, aprendemos muito nessa noite. Obrigada. Professor José Roberto, suas considerações finais. A gente já fala professor, né? A gente está aprendendo tanto uns com os outros, né? Que todos somos professores. Tranquilo. É uma profissão que eu também gosto muito e pretendo poder retornar algum dia para a sala de aula. É sempre um crescimento fantástico, sem dúvida nenhuma. Eu também repito, né, os agradecimentos ao convite aí da Gerência de Educação Sanitária e Ambiental do IDAF. Te agradeço, Andressa, pela condução aqui dessa conversa bem agradável, que foi debater esse assunto, um assunto muito interessante. Cumprimento novamente o professor William Moraes e o Daniel Abreu aí por essa parceria também que temos, né, no IDAF, e digo justamente dessa importância que vínhamos conversando, né? Temos total noção de que a população como um todo precisa entender a importância de um assunto como esse. Não é à toa que a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO, declarou o ano de 2020 como Ano Internacional das Nações Unidas para a Saúde Vegetal, porque vê que precisamos ser mais eficientes, como o professor William disse no início, sobre as perdas que nós temos na agricultura, precisamos o quanto mais reduzir essas perdas, porque reduzindo perda na agricultura, a gente avança podendo alimentar mais, né? Podemos oferecer mais alimento para o mundo e o desenvolvimento econômico, obviamente, vai a reboque. Então, me sinto bem satisfeito de ter participado desse bate-papo. Também me coloco à disposição, né, não só pela Abrapex, a nossa Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Mamão, está aberta também para esse bate-papo, para essa conversa, não só com produtores, pesquisadores, como sempre fazemos, né? Basta lembrarmos que a Abrapex já fez vários trabalhos, né, com a parceria científica e, inclusive, vários dos produtos hoje de controles sanitários que nós temos registrado para o mamão. A Abrapex teve uma parceria bem forte com as indústrias de patente, no início da década de 2000 aí, e que conseguimos registrar diversos produtos e conseguimos, dessa forma, avançar bastante na cultura. Temos enfrentado esses debates e problemas com relação à redução da necessidade desse uso por causa de contaminação de alimento e tudo mais, e por isso aí me coloco também à disposição como consultor nessa área para debates e conversas e receber também visitas para entendermos um pouquinho os arranjos que nós temos aqui dentro das boas práticas agrícolas. Como eu disse, a agricultura convencional, mesmo com o uso de defensivos agrícolas, mesmo químicos, nós temos um bom controle através das boas práticas agrícolas. Estamos inserindo cada vez mais no nosso portfólio os bioinsumos, e isso vem ajudando de forma fantástica a evoluirmos nisso aí, né? Não só no controle, mas na parte de monitoramento de pragas e doenças nas lavouras. Então, fico à disposição. O meu contato, né, é via Abrapex, mas também
posso encaminhar meu e-mail, é josermf@hotmail.com. Pode entrar em contato, fico aberto aí para que a gente possa oferecer um pouquinho mais dessa experiência que a gente conseguiu adquirir e aprender um pouco mais também sempre, né? Mas agradeço novamente essa participação e parabenizo a iniciativa. Obrigado, José Roberto, por ter aceito o nosso convite e por todas as contribuições que você trouxe nessa noite para esse diálogo. Vamos convidar agora o nosso colega Daniel para fazer suas considerações finais. Eu quero agradecer primeiramente a Andressa e a equipe dela, da GEDUC, do IDAF, por dar essa oportunidade para a gente de falar do nosso trabalho. É um trabalho importante que muitas vezes ele acaba sendo desconhecido na cidade ou pela maior parte da população, né? Ele é conhecido mais por quem trabalha no meio, né? Então, essa é uma oportunidade bem legal da gente poder falar do nosso trabalho. Eu queria agradecer também ao professor William e, por favor, professor, encaminhe nosso agradecimento ao professor Fábio, porque são 2 professores da universidade que sempre nos ajudam quando nós fazemos os cursos de certificação fitossanitária de origem. Eles estão sempre presentes, sempre muito solícitos, né, a nos ajudar com esse ensino e formação de responsáveis técnicos. Queria agradecer a Abrapex, em nome do Dr. José Roberto. A Abrapex já tem há bastante tempo um trabalho de parceria com o IDAF, que foi renovado recentemente, um convênio. Então, nós fazemos juntos um trabalho de 4 mãos mesmo, né, no controle das doenças da meleira e do mosaico do mamoeiro. Queria agradecer mais uma vez, mencionando a engenheira doutora Sandra, do Ministério da Agricultura, que ela também é uma grande parceira, né? Eles também fazem parte dessa fiscalização, né? Existe uma divisão de atribuições, né? E parte das atribuições são do Ministério da Agricultura, através da Superintendência aqui no Espírito Santo. Então, agradecer a ela. E por fim, agradecer aí a todos pela participação. Quem quiser tirar alguma dúvida, também eu me coloco à disposição. O meu e-mail é daniel.abreu@idaf.es, Espírito Santo.gov.br. Quem quiser falar com a gente. E uma última boa notícia, né, é que nós já recebemos recentemente o credenciamento do nosso laboratório de qualidade de leite, né, que já faz parte da rede brasileira de qualidade de leite, como um laboratório oficial, e já investimos, através do governo do estado, bastante para ter um laboratório oficial de defesa vegetal, né? Um laboratório de fitopatologia. Nós já compramos, inclusive, alguns equipamentos importantes, como para análises moleculares, né? De PCR real-time, já temos esse equipamento, já temos algum treinamento e vamos investir mais para que a gente possa fazer aqui as nossas análises e ter uma resposta muito mais rápida para o produtor e para nossos colegas do interior. Então, a gerência de
de laboratórios do IDAF, nós vamos dar trabalho para vocês aí bem breve. Obrigado a todos pela participação em nome do IDAF. Obrigado, Andressa. E estamos à disposição para qualquer dúvida, esclarecimento, sugestões. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Daniel, muito obrigada. Quando nós te procuramos, né, para dialogar sobre essa possibilidade, você prontamente nos atendeu, né? Para quem não sabe, a gente tem esse projeto, Live DAF, que a cada mês a gente traz um tema para debater com a sociedade. Entendemos, né, que a sociedade ainda pouco conhece do nosso trabalho e essa pauta que a gente trouxe nessa noite também, a gente entende que ela precisa ser mais discutida na sociedade, né? Ela às vezes está no meio acadêmico, no meio técnico, mas a sociedade precisa entender e ser parte, né, desse processo, como vocês disseram. A saúde vegetal é uma questão que envolve a todos. Então, muito obrigada, Daniel, inclusive pela indicação dos nossos convidados, dos nossos brilhantes convidados. Estamos encantados com essa troca maravilhosa que tivemos essa noite. Gratidão a todos vocês. Gratidão a todos vocês que nos assistem. Estamos chegando ao fim. Dá vontade de ficar mais tempo conversando, né? A conversa, o diálogo está muito rico, muito bom. Mas eu tenho um convite especial para você que está nos assistindo. No dia 28 de setembro é o Dia Mundial de Luta contra a Raiva. E nós vamos também realizar uma live, então, só que no dia 29, tá? Atenção, anotem aí, dia 29 de setembro, às 18 horas, na página do Facebook do IDAF, nós vamos fazer mais uma live, essa live com o tema sobre o Dia Mundial de Luta contra a Raiva. Não percam. Então, boa noite a todos, muito obrigado. Obrigada à minha equipe, Guilherme e Ivan, que estão aí nos bastidores, que torna isso possível, né? Essa ação possível. Muito feliz pelos resultados que nós alcançamos nesse diálogo tão rico nessa noite. Boa noite, fique com Deus.